A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente do podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura. Bom dia, bom dia. Ora pois, Luciana, quem está aqui conosco hoje? Ora pois, Arnaldo Silva, nosso amigo português. Eu até tentei fazer um né? sotaque português, mas você não deu conta. Gás, tu estás fraco. Seja bem-vindo, Arnaldo. Muito obrigado, André. Muito obrigado. Estou gente. honrado pelo convite. É a gente que agradece. Você sabe que a primeira vez que eu conversei com o Arnaldo, recebi ele lá no nosso escritório, no anterior, acho que a gente ficou umas 2, 3 horas, né? Conversando, e ele me contando as histórias de Portugal, da história, da essência, dos antepassados, Nossa, dele, Luciana. da raiz portuguesa. E hoje, chorar até. e hoje que eu conheço esse português, né? E sei que esse português é bom de lábia, hein? E esse português é liso. Não, boa pessoa. Sempre tratando as pessoas com a mesma dignidade que eu gosto de ser tratado. É verdade. Com certeza, com certeza. Vamos começar então, meu amigo. Primeira coisa, você vê na sua vida alguma influência dos ambientes em você? Muitos. Inclusive pela própria formação de família, por meu pai ser português, por características. Eu não sou português, eu sou agora português por ter pego a nacionalidade. Você nasceu no Mas Brasil. Eu sou o primeiro caipira da família. Da parte da minha mãe, todos de São Paulo, da parte do meu pai, todos de Portugal. E eu nasci em Rio Preto. Maravilha, que maravilha. Grande centro urbano, São José do Rio Preto. E seu pai veio de Portugal para o Brasil com quantos anos? Meu pai veio com 17 anos, fugindo da... Portugal não sofreu com a guerra, com a Segunda Guerra Mundial. Mas Portugal sofreu muito com a fome do pós-guerra. Porque toda a Europa se uniu para dar alimento para quem não tinha, que eram os alemães, franceses, italianos, ingleses. Quem esteve diretamente envolvido. Não é como hoje você perder um silo, você daqui 6 meses tem um silo novo. Daqui 10 anos para ter um silo novo. Então, dificuldade de armazenamento, dificuldade de produção. E toda a Europa se uniu. E meu pai conta uma situação muito, muito interessante, que passava o caminhão do pão, deixando um pão por pessoa todas as manhãs. E a minha avó, Amélia, punha uma toalhinha na mesa. Cada filho comia um atrás do outro, sem comer as migalhas. Porque ela guardava, quando o caminhão faltasse, ela fazia daquelas migalhas com água e sal, mais pão. Para as crianças não irem para a escola com fome. Então, essa fome, pós-guerra, fez ele veio para o Brasil. Que a gente nem imagina, né? O que é isso? Que a gente nem imagina. E são essas características. Eu sempre aprendi a comer tudo que punha no prato por essa cultura. Meu pai nunca deixou o sobrar comida. E isso influencia, essas características influenciam em tudo. E como você me perguntou, principalmente quando você fala em ambientes, que são logísticas muito diferentes. Dom Pedro, quando veio ao Brasil, Dom Pedro I, ao desembarcar no Rio de Janeiro, a primeira característica que ele falou: lugar extremamente claro, cansam as vistas. Porque é uma característica do Brasil. Sim. E isso sempre meu pai me trouxe muito forte, e eu sempre vi janelinhas pequenas no Brasil. Não deixa-se a luz do sol, que aqui é abundante, entrar. Não se deixa a vida, que toda a nossa vida vem do sol, entrar nos ambientes. É algo assim gritante. Quando tu vais para lá, as arquiteturas mais antigas, você percebe às vezes janelas um pouco menores em função de questões de falta de tecnologia. Técnica, né? Mas mesmo assim maiores do que as nossas daqui. Mais
se não tinha uma grande extensão, na largura ela tinha uma grande altura, né? Mais altas, exatamente. Elas não tinham estrutura para serem largas, mas elas eram o mais alto possível, justamente para trazer, se aproveitar daquilo que nós temos muito forte. Claridade e poder ter o ar puro o ano inteiro. Característica de São José do Rio Preto, a gente fecha a janela porque está frio 10 dias por ano. Uhum. O resto você tem condições de deixar aberto. Iluminação e ventilação natural, né? Iluminação e ventilação natural. Ar-condicionado, eu tenho 54, ar-condicionado você tem habitualmente em todos os ambientes há 10 anos, um pouco mais. Até então era tudo janela. E janelas pequenas. A boa arquitetura que a gente gosta, que a gente defende, é com muita abertura, com muita claridade, com muita ventilação e evitando-se também insolação direta, né? Porque assim, ninguém tolera também o sol direto, né? Isso é no país quente. A gente está numa cidade muito quente. Eu não sei qual que é a temperatura que estava hoje, mas hoje estava muito quente. Muito quente. Hoje, ontem, muito quente, né? E se você tiver numa sala com um sol direto, ninguém aguenta ficar, né? Insuportável. Então, a gente tem que temperar essas coisas para fazer uma boa arquitetura. Mas aproveitar desse lado bom sim, e transformar em sim excelente, isso, que eu já vi que vocês fazem. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, né? Você começou a falar sobre a refeição. Não se deixa comida no prato. Isso é uma forma de se organizar a família, se organizar um grupo de como que você vai comer, de você se reunir para se alimentar. Tanto você teve bastante experiência em Portugal, e assim, essa questão das refeições, do café da manhã, dos almoços, da reunião familiar, da reunião com os amigos, é diferente no Brasil e em Portugal? Dá para você perceber que a gente é filho de Portugal, realmente. É uma característica muito forte. A nossa alimentação, o brasileiro, ele faz da alimentação uma festa. Uhum. O português também faz da alimentação uma festa. Então, isso é outra característica. Os ambientes de jantar os ambientes de refeição são sempre muito amplos, são sempre muito aconchegantes. Isso é bastante interessante. Coisas que nós temos aqui muito forte. Uma coisa que sim, nota-se, é uma diferença, eles têm um café da manhã muito forte. Lá é o pequeno almoço. E um jantar mais que fraco. sustenta bastante, com vários itens. Sim, é um café da manhã completo. Aquilo que a gente vive em hotel, você vive nas residências lá. Café da manhã completo. Um almoço igual ao nosso. O nosso jantar aqui, ele é mais... Como é que eu posso falar? Ele é mais rico que o jantar português. Por quê? Como eu já estive em Portugal no verão e já estive no inverno, dá para você entender. No inverno, 6 da tarde, já está escuro, muito escuro, e já está frio. Então você quer jantar e ir descansar. Porque não dá, como nós aqui ficamos até 2, 3 da manhã de camiseta e bermuda na rua e tá tudo ótimo. Tá tudo bem. Nem no verão lá eles conseguem chegar muito próximo a isso. Apesar do verão escurecer por volta das 10 da noite. É outra característica. E lá se cozinha assim, reúne a família na cozinha e vai cozinhando, vai conversando, bebendo um vinho. Sim. Bebidas. Outra coisa interessante. Aqui nós vamos em qualquer lugar, tomamos o café ou a cerveja. Lá eles tomam o espumante ou o vinho. O café é substituído mais pelo espumante e o vinho substitui mais a cerveja. Olha, que legal. Então você percebe bem. Se você visita 2 amigos, você já fica bêbado. Imagina você com uma família inteira. Você é café da manhã na casa de um, almoço na casa de outro, café da tarde na casa do outro, jantar na casa do outro. E você chega para desmaiar, né? Porque você não vai dormir tão bem. O vinho começa no café da manhã? Sim. E não beber é uma ofensa, né? Porque a pessoa te oferece e fala, não quero, né? Sim.
É mais ou menos como a gente oferece aqui o café e a pessoa fala, não, obrigado, não gosto. A gente acha estranho, né? É fora do padrão. Então, Mas que legal. No café da manhã já tomou espumante, hein? Aí vamos voltar um pouquinho à Bíblia, né? Nas pragas do Egito, você teve a água transformada em sangue no Egito para José, né? E o faraó ofereceu o que ao seu filho? Não, filho, não precisa se preocupar. Nós temos vinho para beber. Então isso é cultural. A Europa inteira é assim, muito forte. Eu lembro de criança, nossas possibilidades eram bem pequenas. Então, quando fazia muito frio, minha mãe fazia sopa de caldo verde que meu pai adorava e a gente aprendeu a amar. E ele derrubava meia taça de vinho tinto dentro da sopa para aquecer. Minhas primeiras memórias eu já tenho isso nos invernos. Na refeição geral ou na dele? Na nossa, de criança. Porque a sopa esquenta e o vinho ajuda a esquentar mais um pouquinho. E aí você ia dormir quentinho. Você ia dormir quentinho. Que maravilha. O Arnaldo, e a gente falou um pouco da diferença das casas, Portugal e Brasil, em relação às cidades. Você vê muita diferença da forma como estão constituídas as cidades, Lisboa, Porto, acredito que são as principais. Sim. E das nossas cidades, do nosso estado, da nossa cidade aqui. Diferenças gritantes, mas facilmente interpretáveis. Lá é tudo muito pequenininho, é tudo muito próximo. Lá os ambientes, as ruas, os espaços, de uma cidade para outra você vai com 2 km, de uma vilazinha para uma outra você vai em 2 km. Só que essa aqui, 2 km para frente é aquela ali, não é essa. Então você tem essa característica. Porque Portugal é diminuto, Portugal é pequenininho. Então isso você vê. Segunda questão, por ser tudo muito pequeno e ser muito velho, muito antigo, então as ruas, aí já minha mãe trazendo essa frase para nós, ela falava assim, aonde o gado passava há 200, 300, 500, 700 anos atrás, o pessoal foi lá e asfaltou. Asfalto impecável, limpinho, mas o circuito que o gado fazia está asfaltado, virou rua, virou trajeto, acabou. E não se mexe. Isso é o respeito à história deles é muito forte, muito. Uma das minhas tias tem uma casa que parte do muro, parte do sótão, as pedras nós temos certeza que é bem mais velho que o Brasil. Deve ser de 1.200, entre 1.000 a 1.200. Nossa. E está lá intocável. Faz parte da construção que está acima, mas ninguém tira. É interessantíssimo. Arnaldo, você falou uma questão aí que eu fiquei perdido, assim. Vilas, como que é isso? A cada 2 quilômetros aí tem uma vila? Como que é? Meu pai nasceu como eles falam, numa póvoa, um povoado. Quando ele saiu de lá, deveria ter umas 30, 35 casas. Estamos falando em 34, 44, em 48, 49. Hoje tem 50, 55 casas. Cresceu o suficiente para o espaço da aldeia. Então você sai de Pereiro, você anda 1,5 km, você está em Avelange de Cima. Já é o dobro de Pereiro. É o dobro de quase nada, né? Mas aí você anda mais 1,5 km, você já está em Avelange de Caminho. E assim vai. O que a gente quase consideraria bairros aqui, eles consideram vilas. E até porque tem casinhas de 300, 500, 700 anos. Sempre tem uma ali no meio que é o povoado do meu pai, tem uma fonte. Nós estivemos vendo lá 1320, mais ou menos, 1340, 1300 alguma coisa. A fonte. Na pedra gravado quando ela foi feita. A fonte que alimenta de água a aldeia. Nos antepassados era a fonte que as pessoas iam com balde pegar para trazer para casa, né? O Arnaldo, eu lembro de uma conversa que a gente teve, que você falou que aí vocês voltaram para Portugal, seu pai com vocês, com os filhos, né? Sim. Como é que foi isso?
Deve ter sido emocionante depois de um certo tempo ele voltar para a cidade dele com os filhos. Como foi? É interessante. E isso é português e é muito brasileiro também. Nós somos emotivos. Muito. Né? Muito emotivos. Qualquer coisa a gente está chorando. E todas as vezes que nós vamos a Portugal, todas nós choramos. E essa última, em 2014, meu pai fez 80 anos. Ah, pai, tem que aproveitar. 80 anos a gente não sabe se vai ter outro. Infelizmente não teve. Mas... E ele estava bem, lúcido. Lúcido, 100%. Meu pai faleceu lúcido por problemas dentro do hospital. Não por doenças, nada. Então foi assim, era qualquer lugar que, puxa, isso aqui eu brinquei aqui quando era criança, isso aqui foi quando eu era jovenzinho. Um monte de memórias, né? Memórias. E aí ele ia contando, chorando, e a gente chorava junto. Mais do que pai, era ser meu parceiro, até na hora de chorar. Legal. E você falou dessas vilas, né? Sim. 1,5 km tem outra. Como que é a vida nesses lugares, assim? Como que é o padrão de tecnologia? Internet? Altíssimo. Altíssimo? Altíssimo. Sistema de saúde? Sistema de saúde, o Brasil ainda é ímpar, né? Nós temos uma saúde realmente pública, por mais caótica que seja, ainda ela é acessível ao povo. Isso você não vê em lugar nenhum do mundo. Então eles têm padrão de qualidade, com exceção à saúde, que é uma característica brasileira. O resto eles têm um padrão de qualidade elevado. 2014, na terra, na frente de onde meu pai nasceu e depois morou, que ele nasceu numa casa, depois foi para casa ao lado, né? Na frente dele mora a minha prima Xandinha. Eles tinham um sistema de captação de energia solar móvel, uma placa grande que ia se movimentando com a movimentação do Sol, em 2014. Então, a tecnologia como é que eu posso falar? É um conflito delicioso entre a alta tecnologia e a superpreservação da história. Então, eles fazem... A preservação do patrimônio histórico junto com uma tecnologia atual e avançada. Exatamente. A casa era do primo do meu pai, José Augusto Rosmaninho, né? Do jeito que a casa era, o Ivo e a Xandinha, filha do meu tio José Augusto e minha tia Mariazinha, eles procuram deixar o máximo, trazem a evolução, mas mantêm o máximo as características possíveis. Uma coisa então, maravilhosa. Esse amor arquitetônico pela história, ou amor pela história, arquitetura, não sei como é que a gente classifica isso, mas o respeito arquitetônico lá é... Ô, Arnaldo, isso que você está falando, a prima Xandinha, a Mariazinha, tá... uma aldeia dessa, todo mundo é parente, todo mundo. Todo mundo se conhece e é parente. É o primo Todo que mundo casa conhece. com a prima e... Não, porque como é todo muito próximo, então você está aqui, é mais ou menos fácil da gente entender. Eu moro no centro, namoro uma pessoa da Boa Vista, você mora no Parque Industrial, namora uma Damasceno, então as relações são assim. Essas distâncias, lá você está falando em aldeias. Teríamos 4 aldeias na mesma distância de São José do Rio Preto. Você me contou uma história, acho que foi tua prima que foi te buscar no aeroporto em Lisboa, que o trajeto era de menos de 2 horas. Ela falou, nossa, isso aqui leva uma vida, né? Como que foi essa história? Conta isso aí de novo. Como tudo é muito perto, então você pega uma São José do Rio Preto, você vai ter ali, no mesmo perímetro urbano de Rio Preto, você vai ter entre 4 a 6 aldeias e vilas nesse mesmo período. Só que você tem aldeia, uma zoninha rural, uma aldeia, outra zoninha rural, uma cidadezinha, outra zona rural, nesse mesmo perímetro. Então, isso é tudo muito perto. Mas perto, Portugal, 800 quilômetros, você vai nos extremos máximos de Portugal. Entre litoral e Espanha, você tem uma média ali de 300 quilômetros. Pertíssimo. Pertíssimo. Então, Pereiro a Lisboa não dá 2 horas de carro. Mas eles não estão acostumados a andar. Então, quando eles foram me buscar, aí na época a Ni era ainda... A Ni, a Xandia, eram solteiras, né? Foi a Ni, a minha tia Mariazinha, a prima Ni, minha tia Mariazinha e meu tio Zé Augusto. Foram me pegaram e voltando para
de Lisboa para Pereira, nossa, eu não aguento mais, eu não gosto de vir para Lisboa porque é muito longe. É uma vida essa viagem. 2 horas. 2 horas. Primeiro, eu achando extremamente interessante nessa viagem, eu tinha 17 anos, né? Mas eu achando extremamente interessante, porque eu ainda estava entendendo esse processo. 2 horas se cansa. Nossa, demais, é uma vida. Nossa, eu moro em São José do Rio Preto, a gente vai para São Paulo, que nós estamos falando aí 5, 6 horas, né, naquela época, hoje, por causa do movimento um pouquinho mais. Mas você vai para São Paulo, trabalha o dia inteiro E volta para casa. Ela quase teve uma síndrome. Eu morreria. Eu não conseguiria chegar em São Paulo. A gente não chega, faz o que tem que fazer e volta. E volta. Por causa... Então, se você pega o Brasil nesta dimensão, estamos falando só São Paulo, né? Mas se você pega o Brasil nesta dimensão, e aí você pega Portugal na dimensão inversa. Então, são as mesmas dores, mas na proporção dos Sim. tamanhos. E são os mesmos amores nas proporções do tamanho. Então, eu vejo muito assim, diferença, mas fácil de você entender. Entendi. E o idioma português, Portugal, português, Brasil. Dá muita confusão? Tudo por uma questão de gírias. As novelas brasileiras tiraram muito do sotaque do português. Diminuiu muito. As primeiras vezes que eu fui, era muito mais difícil entendê-los. Precisava pedir para eles falarem devagar. Hoje não precisa mais. Então, essa é a primeira característica. Segundo, se você pegar um... Não vamos nem muito longe. Você pega um capixaba e um gaúcho. Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Os dois têm dificuldade de comunicação. Por questões de sotaque e gíria. É a mesma dificuldade que a gente vai ter em Portugal. Sotaque e gíria. Então, algumas gírias você não vai entender, vai ser difícil de você captar o que está acontecendo. Percebes? Percebes para ele é o nosso entendeu. Pessoal, percebes? Aí você ouve 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, percebes? Percebes, compreendes, entendes. Entendi. Então, essas são características. E o que deixa o linguajar muito gira. Muito legal. E, por exemplo... Muito o quê? Gira. Lisboa, dessas vilas, é diferente também. O jeito de falar, os sotaques. Não. Você tem muita pouca diferença entre o sotaque, vamos falar do norte para o sul, que são 800 quilômetros. Uhum. Existe diferença, é mais ou menos como a gente com São Paulo. Uhum. Nós temos a porteira vermelha aberta, né? O R e eles nosso. lá falam bem encantado, né? Então, mas é mais assim, essa é a diferença. Não é muito forte, mas tem. Você tem que prestar atenção. E uma criança portuguesa na escola primária no Brasil sofre muito? Interessante. Teve muito bullying com você? Como meu pai brincava, e nós tínhamos um tio Martins, também português, primo do meu pai, que contava muita piada de português. Muita, mas muita. Ele te contava? E ele contava, ainda mais que ele tinha sotaque, né? Era mais engraçado. Então a gente nunca considerou bullying, a gente nunca considerou algo pejorativo. Nunca foi ruim. A gente brincava junto com as histórias, a gente brincava junto com se é português, é o gajo, imagina. Então por isso que eu não senti como bullying. Mas tinha sempre muita brincadeira. Mas era uma época que todo mundo brincava com todo mundo e ninguém se ofendia por nada, por poucas coisas. Exato. Mas assim, já me falaram que o português é literal. Muito. E é mesmo? Muito. Como assim? Sim, se tu chegas né? Você chega num restaurante e pergunta pro garçom, garçom, tem Coca-Cola? Ele vai te responder, tem. E ponto, ele não vai te trazer, você não pediu para trazer. Então, essa literalidade, você precisa ser mais claro, mais nítido. E é onde a gente também sente, o pessoal fala assim, o português é muito grosso. Ele não é grosso, ele é completo. Ele fala as coisas como elas são, não falam com sutileza. E essa sutileza que nós temos, para eles é difícil de entender. Então, garçom, o senhor traz uma coca, por favor?
Porque se você só perguntar, tem Coca-Cola, morreu o assunto. Ele te responde que tem e vai embora. Então, essas características linguísticas e qualquer tipo de informação, se você não for específico na informação, você vai ter uma informação truncada. Mas é característica linguística. O brasileiro ele é muito... A gente tem muito swing, né? E o português ele é europeu. Talvez seja um dos mais maleáveis, o português e o italiano, mas são europeus. Características. Eu estava conversando com minha prima em Portugal, outra prima, Fati, e ela estava falando que um amigo de faculdade dela tinha ido na Irlanda e ele já achou um pouco estranho, porque ele chegou na Irlanda, colega de classe, vamos sair para beber hoje à noite? Saíram para beber e durante o tomar da cerveja ele começou a conversar e o amigo trucou ele. Mas você não me chamou para conversar, você me chamou para beber. Você imagina isso para nós, você, português estranhou, imagina para nós. Porque é uma questão característica. Então, a Europa ela é muito assim, literal. Mesmo Portugal e Itália sendo mais uma linguagem mais com malemolência, ainda é muito pouco perto da nossa brasileira. Nossa, é muito... Vamos sair para beber? Você sabe que vai sair para beber, comer, contar piada, conversar, falar de política, falar de tudo. Lá eles... Vamos sair para conversar, vamos jantar para Vamos sair para conversar sobre política. É assim que E tem que beber conversar. e comer. Não, tem que ser mais... Mas tem que ser mais literal. específico, né? mais específico. Vamos sair para... Vamos jantar para a gente poder conversar à vontade? Não, você vai sair para jantar para conversar à vontade sobre qualquer assunto. Eu O vi beber para eles aí é meio... Se você sai para comer, o vinho... Nós consideramos a cerveja uma bebida. Eles não, eles consideram praticamente parte do alimento. Então, é um pouquinho diferente. A não ser que vocês chamem para tomar cerveja, que eles já tomam bem menos que nós, né? Até porque a gente toma cerveja para matar a sede, né? Por causa do nosso calor. Eles já não têm essa necessidade. Não é habitual para esse isso. negócio de matar sede é bem relativo, né? Nunca mata, né? É muito relativo. Eu vi um stand-up, o rapaz falando que numa situação em Portugal, acabou o almoço, pediram um café, né? Chamou o garçom e falou, um café. A pessoa do lado falou, 2. O outro falou, 3. Aí o garçom trouxe 1, 3 2 pro segundo e 3 pro terceiro, né? e 3 pro terceiro. 3 cafés pro terceiro? É. Porque você pediu, eu Eu pedi quero, 1, né? você pediu Você quer tomar 2 e ele eu pediu quero tomar 3. 3. Isso é tranquilo acontecer. Porque é como eles entendem, eles são literais. Você viu que eu sou bom pra contar Literais. piada. Mas isso não é piada. Isso é real, né? Um dos motivos do pessoal fazer muitas chacotas em cima do português é essa literalidade. É. Mas o senhor pediu 3 xícaras de café. Não, eu pedi a 3ª xícara de café. Então eles têm essa dificuldade do nosso literal. Eles são literais e nós não. E tua vida aqui? Você gosta de viver no Brasil para trabalhar, para se divertir, para estudar? Você gosta daqui? Dificilmente eu trocaria o Brasil por algum lugar. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que se eu tivesse um dia trocado o Brasil, vai ser para Portugal. É minha segunda pátria, é meu segundo amor. Mas meu pai falava quando eu criança, ele sempre falava assim, ele era contra o pessoal ir fazer o tiro de guerra. Ele achava muito mais patriótico chegar para você assim, você está fazendo 18 anos, André, escolhe o lugar do mundo que eu vou te levar, eu, governo brasileiro, vou te levar lá, vou te dar $1.000 e daqui 30 dias eu te busco. Ele falava que isso era muito mais patriótico. E quando você sai do Brasil, você começa a entender isso. Em lugar nenhum do mundo, você passa 30 dias com $1.000, comendo bem, vivendo bem, sendo feliz, tendo todo o apoio de todas as pessoas. Nem em Portugal. Em Portugal se come muito bem. O nosso alimento brasileiro, você vai para Portugal, você não sente diferença na comida. Ela é muito... Parece muitas vezes que você está até aqui no Brasil.
Uma diferença é que eles comem muito peixe. Peixe, né? Exato, é a base alimentar deles. Mas se você morar no litoral, você não vai sentir diferença, certo? Mas em Portugal se come muito bem. É o melhor lugar para se comer na Europa. Eu adoro comida portuguesa. E o Brasil se come melhor do que em Portugal. Então, você sai daqui, você vai para os Estados Unidos, você vai para México, você vai para qualquer país da Europa. $1.000, 30 dias, tendo que dormir, tendo que se alimentar. Os últimos dias você vai passar necessidade, você vai passar fome. E aí você volta, patriota. Terra maravilhosa que é essa aqui. Que país maravilhoso que é esse aqui. Isso, meu pai português me ensinou a amar. E por que amar? Não é só ame o teu Brasil. Ame, porque aqui vale a pena. E você vai para Portugal, que é o país... como é que fala? É o balneário europeu. É o melhor lugar da Europa. Toda a Europa desce para Portugal no verão. E mesmo assim as pessoas falam que aqui é melhor do que Portugal. Apesar de Portugal ser fantástico. Diferenças. Lá, governos ruins. Aqui no Brasil seriam considerados governos de bons a excelentes. Fazem muitas gerações que o Brasil não tem governos decentes. Então, isso é mais gostoso lá. A lei funciona, o stop. Tem uma segurança melhor, né? Exatamente. Uma segurança jurídica melhor. Né? As regras são cumpridas. Se nós combinarmos, o fio de bigode vale. O que está no contrato ninguém desrespeita. A justiça é célere. Nessa última vez que nós estávamos lá, estávamos no hotel de manhãzinha acordando, a gente colocava o jornal para entender, né, como estavam as coisas. E estava um bafafá lá porque tinha numa região ali próxima de onde nós estávamos, né, que era perto da terra do meu pai, estava há 1 ano um processo sem ter sido encerrado. Eles não admitem um processo judicial completar 1 ano sem ter solução. Nossa, que coisa, hein? Aqui 1 ano a gente não citou outra parte. Não. Então, essas são características e que trazem... Isso porque nós herdamos toda a burocracia do reino português. Né? A nossa burocracia ela é portuguesa. Ela é todo o sistema de governo nosso herdada de Portugal, né? Exato. E aí você vê assim, quando você pergunta lá atrás, mas se a arquitetura são diferentes, se tornam porque aqui o município, a cidade, o estado quer fazer uma obra, ela vai lá e faz, ela atropela todo o processo, ou não atropela processo nenhum, porque não tem nenhum amigo lá dentro, certo? Então, os desrespeitos à arquitetura, os desrespeitos a era assim, vamos fazer diferente, lá era assim, permanece assim. Para você abrir um processo, vamos construir uma autopista, que é as nossas rodovias aqui, lá é muito bem pensado, muito bem estruturado. Não tem esse negócio, não quero que passe aqui porque vai passar perto da minha casa. Não. Se for necessário, vai passar. Se não for necessário, não vai passar. Aqui não. Eu não quero a rodovia porque me incomoda, eu quero a rodovia para poder valorizar meu imóvel. Que tem muitos esses jogos. E, fui prejudicado por pouca coisa. Nem vou entrar na justiça porque vai levar 20, 30 anos. E o respeito ao patrimônio lá é geral, né? É desde a criança até o idoso. As pessoas têm esse respeito, né? Aqui não é todo mundo tem esse respeito lá pelo patrimônio. Lá é diverso. Qualquer coisinha, manda demolir. Não é isso? Mas tira a história. Isso tem muito a ver com o que o Arnaldo falou a respeito da segurança jurídica, da cultura. Aqui, infelizmente, a gente vive numa situação que muitas pessoas já colocam na cabeça. A lei não resolve, o sistema não resolve, o sistema é corrupto e tal. E aí, obedecer a lei, seguir a lei não é algo... É algo até para otário, né? Tem a história do Rui Barbosa, né? Não é o otário, é que você chega num ponto que você fala assim,
Para mim fazer do justo pela via legal, vai dar tanto trabalho, vai levar tanto esforço, vai me causar tanto sofrimento que eu vou me defender do Estado. Eu não vou usar o Estado para me defender. Ao contrário, eu preciso me defender do Estado. E é por isso que o pessoal muitas vezes sai da linha. Esse é um processo de evolução que temos que vencer, temos que ter governantes melhores para a gente ter esse processo de educação geral e dar um salto como nação. Né? Mas sou positivista. Eu falo bem simples. No grupo meu de futebol, em 2002, eu era uma pessoa crítica. Eu era uma pessoa crítica politicamente. Eu tinha opinião, eu falava, estamos falando de 2002. Eu tinha opinião, tinha convicções, eu tinha força. Hoje, você pegava ali, era eu, seu Carlos, meu pai e meu irmão. Hoje, quase que todos do mesmo grupo têm opinião. Todos que eu falo, você pode falar ali que 60% das pessoas mudaram. Uns saíram, outros entraram. Mesmo a meninada hoje vem com mais formação, com mais opinião. Pode não ter base, mas eles vão mais em busca da informação. Mesmo que seja muitas vezes rasa, mas vão. Coisa que em 2002, no mesmo tipo de ambiente, as opiniões já eram totalmente diferentes. Não, eu não vou falar de política. E hoje se fala. Então, começou o processo da mudança. Fácil? Se fosse, também não teria graça. Mas você é uma pessoa positiva. Muito. E você vê um futuro bacana para o nosso país. E você vê um futuro bacana para Portugal. Sim. Portugal tende a ser um dos melhores países da Europa por ser uma riviera, né? Por ser um local de descanso. E ser uma população que está envelhecendo, Portugal envelhece muito rápido, a Europa envelhece muito rápido, Portugal envelhece um pouco mais lento e tem essa cultura do abraçar que nós herdamos e multiplicamos. Lá também o pessoal gosta de se abraçar? Muito. São mais restritos, porque são europeus, mas se abraçam, beijinhos, que é outra coisa que eles falam muito diminutivo, né? Não, então dá-se muitos beijinhos, dá-se muito abraço lá. Então é o que eu falo, nossa base alimentar, nossa base cartorária, nossa base de acolhimento, ela é portuguesa. Tá? E agregando, tanto que nós, Brasil, somos o celeiro do mundo por receber, principalmente Segunda Guerra Mundial, receber todos os povos. Você não tem aqui problema assim, o árabe não conversa com o judeu. Aqui você tem amigos árabes e judeus, amigos. Sim. E que eu tenho 2 amigos e que eles falam, eu não posso falar na minha família lá que eu sou amigo do outro. E aqui eles são. Então isso do Brasil, e isso é por ser essa característica portuguesa, ela se torna acolhedora. Todo mundo vai com muita facilidade para Portugal. Todo mundo gosta de ir para Portugal. Você vê muitos ícones tendo residências em Portugal. Madonna é americana. O veraneio dela é Portugal. Por causa dessas características. Maravilha. Legal. Arnaldo, muito obrigado pela tua participação. Daria para a gente passar muito tempo aqui e tem muito assunto para a gente conversar ainda. Nossa, eu também tenho muita vontade de conhecer Portugal. Digno E de assim, café. tenho muito interesse nesses assuntos, adoro. Será que a gente precisava de um vinho agora? Português, eu adoro vinho Aí português. você precisa de umas 2 horas. Podcast para isso. Vamos fazer um brinde, Arnaldo. Vamos. Muito obrigado pela tua participação. Eu Valeu, que agradeço querido. pelo convite, pessoal. Obrigada. A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente do podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura.